Oi, medrosos, eu sou a Andréia Broio. Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. Este é o Mentes e Medos. E antes de começar, já vai nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, nos siga no Face, no Insta, Mentes e Medos. Se você quiser compartilhar seu relato, dar sugestões, pode mandar no nosso e-mail também, mentesemedos@gmail.com, para apoiar nosso projeto com qualquer valor pelo Pix no e-mail mentesemedos@gmail.com. Qual que é o nosso tema de hoje, Má? Canibais. Para mim, canibais é um tema assustador. Eu acho o canibalismo, assim, sei, uma síndrome, alguma doença, tem a ver com problemas mentais, na minha concepção. E eu acho uma coisa muito foda, porque dá a impressão que, além das coisas ruins, parece que pode ficar pior ainda. E o canibalismo, ele representa isso para mim. Bom, segundo especialistas, a mente de um canibal ela pode ficar obcecada pela vontade de comer a carne humana. E quando atinge o objetivo, o seu cérebro ele é inundado por dopamina, a substância que causa aquela sensação de prazer. É uma sensação de euforia que pode desenvolver até uma dependência, como acontece na maioria dos casos de droga, né? Bom, o que você acha assim do canibalismo, assim, pelo que você já viu? Qual foi seu primeiro contato com uma história de um canibalismo, uma situação de canibalismo, Má? Eu acho que a maior, assim, foi o Hannibal Lecter, né? Na parte de cultura pop, né? Seja filme, série, foi o Hannibal Lecter no Silêncio dos Inocentes que eu descobri, né? O canibalismo, o que era, tudo. Isso era pequeno, né? Era criança. E é uma coisa assim bizarra, né? De se pensar que, tipo assim, para uma criança, vamos supor, igual quando eu descobri que existe essa prática, né? E é uma coisa assim. É nojenta, é uma. Um monte de É sentimentos. repugnante, né? Você imaginar assim, é uma É uma. loucura. É uma coisa muito louca, assim. É, a minha primeira experiência, né, tipo, de contato com o canibalismo, de saber que ele existe também foi na infância. E foi assistindo. Eu não lembro se eu assisti ele completo, mas eu me lembro muito desse trecho. King Kong, não é? Daquele gorila que sobe na torre. Ah, sim, sim, é o King Kong. E aí tem uma cena que eu acho que eles estão numa. Eu não sei em qual ilha que é, mas eles estão perdidos e aí tem canibais, tem uma tribo Ah, canibal nessa sim, ilha, né? Que pega uma sim. menina pra fazer o sacrifício. Então aquilo ficou na minha mente. Foi o meu primeiro contato que eu tive, que eu percebi ali que eles queriam devorar ela literalmente, né? Então foi um pouco assustador, sim. Bom, e a gente tem os registros históricos, porque o canibalismo é uma prática muito antiga. O termo canibalismo ele vem do nome de uma tribo carimbenha, inicialmente descoberta por Cristóvão Colombo. Acredita-se que os integrantes da tribo comiam as carnes uns dos outros. Os primeiros registros de canibalismos feitos por colonizadores europeus foram encarados com suspeita. Já muitos pensavam que isso poderia ser uma forma de explicar a necessidade de civilizar os povos das terras distantes. O canibalismo foi utilizado inúmeras vezes como argumento para macular as outras religiões ou culturas. Nos tempos medievais, os cristãos normalmente representavam os judeus como um povo que bebia sangue de crianças cristãs. Na América pré-Colombo, acreditava-se que os astecas praticavam canibalismo em grande escala, como parte de sacrifícios religiosos. Eles comiam os prisioneiros de guerra e outras vítimas numa prática conhecida como exocanibalismo ou exofagia, ou seja, canibalismo praticado em indivíduos de tribos estranhas. No começo desse ano, as Nações Unidas acusaram rebeldes da República Dominicana do Congo de comer a carne dos inimigos, além de forçar as famílias das vítimas a comer os órgãos dos parentes. Já na Austrália, a crença é de que os aborígenes praticavam uma forma de mais amena, né, de canibalismo, o endocanibalismo, ou seja, o consumo de carne de amigos e parentes depois que eles morrem. Nesse caso, o corpo do morto é comido pelos parentes como parte de um ritual, através do qual acredita-se que o espírito do ente querido continuará a viver.
interessante. O que você acha, Mar? É uma coisa que vem de muitos séculos, né? E é uma coisa engraçada, assim, essa parte de... Cada um, né, tem a sua visão sobre essa prática. E o que me chama a atenção é essa parte de as pessoas pegarem, né, seja, vamos supor, que nem a tribo, que eles pegavam os inimigos, em vez de, tipo, matar eles e desfazer. É uma forma, assim, lógica, mas também bizarra, né? De você ter um alimento, né? Querendo ou não, é um alimento, né? É E muito louco isso. Eu vi dessa questão dessa tribo do Congo, e tem umas outras tribos também, que aí quando eles se alimentam, por exemplo, dos corpos dos entes queridos, também foi desenvolvida uma doença a partir disso. É como se fosse uma paralisia cerebral, sabe? A pessoa ela fica meio que ali inerte. Ela fica assim para sempre, fica estagnada. E eles indicam, né, que a causa dessa doença ela vem em decorrência desse consumo de carne, entendeu? Que é ingerido de uma forma indevida, no caso. Então, assim, é nojento. Eu entendo essa questão religiosa, é uma questão antiga deles, de tribos, tudo, mas ainda assim também, né? Puta, é meio complicado, assim, mas já que você tá comendo uma pessoa que seja um familiar seu. A questão de comer inimigos, eu já vi eles falando que é porque eles absorvem todo o conhecimento do inimigo quando eles comem um inimigo também. Tem muito dessa é, questão. Então cada um tem um ponto de vista mesmo. eu acho interessante isso. E essa parte de você se alimentar, né, durante o ritual, né? Essa parte mais espiritual, religiosa, é muito estranha, né? Claro, como todo o assunto, né, canibalismo é estranho, mas essa parte, assim, é mais estranha ainda, porque você vai se alimentar de uma pessoa que você conhece, que é um familiar, né? É. Supor, sua irmã, seu pai, sua tia, sei lá. E sei lá, sabendo que já tá morto, é Ah, muito é bizarro. estranho. É. Entrando na parte da fome, do canibalismo, a história também é generosa em exemplos de canibalismo durante períodos de fome. O canibalismo de sobrevivência foi abordado no filme Vivos, de 1992, baseado na história verídica da queda de um avião na Cordilheira dos Andes, quando os integrantes de uma equipe de rugby uruguaia comeram os corpos dos companheiros mortos para permanecerem vivos até um possível resgate. No meio do caminho entre o ritual e a sobrevivência está o caso da tribo Fore, em Papua Nova Guiné, ao norte da Austrália. Lá o canibalismo foi praticado desde os finais do século XIX até a década de 1950. Os homens da tribo Fore incluíam carne de pequenos animais abatidos em sua dieta de feijão e batata doce, enquanto as mulheres crianças tinham uma grande deficiência de proteína. Para compensar a deficiência, as mulheres passaram a realizar um ritual onde comiam o cérebro de outros membros da tribo que tinham falecido. Essa história do avião que caiu nos Andes é muito famosa, né? Eu acho Sim, que a maioria das pessoas conhece esse caso, que foi um caso de extrema sobrevivência. E qualquer um vai se imaginar nesse lugar. O que que você faria numa situação dessa? Você vai morrer de fome ou você vai fazer o que você pode ali num lugar inóspito, né? Só tinha gelo ali. E é complicado. Teve pessoas que estavam ali no meio do pessoal que caiu, e eles acabaram morrendo por se negar a consumir a carne dos falecidos ali,
por uma questão moral, então eles acabaram falecendo mesmo, mas ainda sobreviveram algumas pessoas, e essa história é muito interessante, né, porque mostra realmente uma questão de sobrevivência. No meu primeiro ano de faculdade, eu tive que ler um livro chamado Caso dos Exploradores de Caverna, do Lon Fuller. Esse caso também é bem semelhante, foi bem na época também que teve aquela situação que os mineiros ficaram presos na mina. Então, mostra uma situação de um grupo de homens preso numa caverna e eles ficam lá dias e aí começa a entrar naquele estado de sobrevivência. Eles começam a tirar na sorte quem é que vai se dispor a servir de alimento para o outro. Então, assim, é um caso muito complicado e existe um julgamento, tá? O livro cai mais em cima disso. Mas a gente, logo no começo, já cai de cara com uma situação extrema, que aí, no caso, é o canibalismo na situação de sobrevivência, que é totalmente diferente do canibalismo num caso de uma doença mental, um fetiche, né? E é difícil, né, você pensar em chegar nesse extremo, né, para poder sobreviver. Eu não sei se eu conseguiria, pelo motivo de nojo, sei lá, mas como tem aquele negócio, né, de quando a gente tá em situações muito adversas, a gente meio que acende aquele sentimento de sobrevivência e acaba fazendo, né? O que Eu também não sei se eu conseguiria, não, viu? Muito difícil. é muito complicado essa prática, assim, você fazer ainda mais de pessoas que eram companheiras, né, de equipe Próximas, e tal. pessoas que você conheceu. Bom, e aí, fugindo dessa cena, né, mais antropológica, a gente entra numa questão agora do canibalismo num contexto sexual. Em muitos países, o consumo de carne humana não é considerado crime, tá? Os acusados são normalmente julgados por outras contravenções que tenham acompanhado o ato. Por exemplo, o alemão Armin Meiwes, por exemplo, ele não foi acusado de canibalismo, mas sim de assassinato por satisfação sexual. No passado, muitos casos famosos de canibalismo também foram ligados a um contexto sexual. Nos Estados Unidos, na década de 20, por exemplo, tem o Albert Fish. Ele abusou e matou, e no caso também devorou crianças, afirmando ter um grande prazer sexual resultante dos seus atos. Fish ficou conhecido na época como o bicho-papão da América. A gente também tem um caso famoso do russo Andrei Chikatilo, que matou pelo menos 53 pessoas entre 78 e 90. Também era praticante do canibalismo com conotações sexuais. Mas o que diferencia o Armin Meiwes de outros é a natureza consensual do ato, gente. Porque o Meiwes, ele conheceu um homem, né, que no caso ele assassinou, pela internet. Né, o Brent, de 43 anos, foi em 2001. Depois de ter colocado um anúncio num site da internet procurando jovens corpulentos entre 18 e 30 anos para serem abatidos, o Mavens contou para a polícia que Brent concordou que partes do seu corpo fossem cortadas e cozinhadas. Depois de terem comido juntos as partes do corpo dele, Brent concordou em ser morto. O que é bem bizarro, assim, porque esse caso ficou muito famoso também justamente por essa questão consensual, né? E como a gente imagina já essa questão do fetiche, como tem pessoas que têm esse distúrbio que eu acho que é o máximo, é o ápice, assim, sei lá, da normalidade, né, digamos assim, é repugnante de qualquer forma, mesmo sendo consensual, o que leva uma pessoa a querer fazer esse tipo de consumo, né? É uma coisa que só falando com uma pessoa que mexe com uma pesquisa desse tipo, porque a gente sabe, né, coisas ligadas, seja sexo, qualquer coisa, fetiche tem tantas vertentes, né, essa parte do canibalismo a gente vê bastante, assim, bastante eu digo, tipo, pela forma que isso é bizarro, né, esse fetiche. Eu também acho que é bastante. Tem bastante casos, sabe? Sim. Mesmo sendo uma coisa tão esquisita. E imagina os que não são expostos, né? Que estão ali na Deep Web, na Dark Web. Então, assim,
Tem muita coisa aí que rola que a gente nem imagina, coisas grotescas mesmo. Eu lembro que tinha. Eu não vou me lembrar o país, nem o ano, mas eu fui por ali nos anos 2000 que tinha pessoas que vendiam partes do corpo, tipo assim, a Ah, sim. perna, porque não tinha condições financeiras de sobreviver e vendia essas partes, tipo assim, com sentido pra pessoa se alimentar delas. É uma forma assim que era a forma que eu lembro, né, que eu vi essa matéria, era uma forma bem sexual assim, sabe? E Sim. tem vários filmes que abordam essa parte do canibalismo e essa coisa do sexo assim, do fetiche. É uma coisa muito bizarra pra ter o tanto de casos que tem, né? Infelizmente é mais normal, mais comum do que parece. E entrando aqui já nas personalidades que a gente conhece como canibais, temos o Albert Fish, que a Gabriela acabou de nos dar uma pequena descrição dele. O Albert Fish não era apenas um canibal, mas sim um serial killer e abusador. É estimado que ele foi responsável por mais 100 assassinatos, apesar de evidências terem sido encontradas somente para 3. Ele buscava crianças, minorias e pessoas com deficiências mentais, pois acreditava que ninguém sentiria falta delas. Depois de escrever uma carta para os pais de uma criança de 10 anos que foi sequestrada, assassinada e comida, Fish foi capturado e condenado à morte. Gente, esse Albert Fish, pra mim, ele é um dos piores que existe. Quando teve uma época que eu fiquei bem obcecada em estudar a mente humana e passei anos da minha vida tentando entender, né, esse tipo de mente perturbada. E a mente dele era muito perturbada. Ele estava interessado num rapaz, aí ele chegou na casa do rapaz oferecendo trabalho, fingindo que era um empresário bem-sucedido. A família era super humilde. E aí ele conseguiu ganhar a confiança da família. E aí ele viu uma menina, né, a criança ali. E ele começou a entrar na mente da família, falando: eu vou pra uma festinha de crianças, de não sei quem, deixa eu levar ela pra lá, ela vai se divertir. E a família deixou o cara, tipo, que eles viram pela primeira vez na vida, levar a menina. Bom, o resto é história, né? Vocês já imaginam o que ele fez. E ele fez o que fez e ainda escreveu uma carta pra família descrevendo o que tinha feito. Bom, pelo menos depois disso ele conseguiram pegar ele, né? Mas assim, ele já tava velho também. Ele já fez um monte de merda. Então, assim, complicado, sabe? Realmente é um caso, assim, pra mim que me choca. E é um dos casos, assim, pra mim, quando envolve criança, é o topo da monstruosidade. E ele conseguiu fazer mais do que o pior. Então, assim, é muito forte. Essa parte quando mexe-se com criança, com pessoas deficientes, como ele fazia, é uma coisa muito assim suja, né? É o limite da covardia, assim, não dá pra ser mais covarde que isso. Se você for pra fazer essas loucuras, esses crimes, essas coisas horríveis assim, faz com um ser humano. Nem que quase ninguém merece isso, né? Mas se for fazer, faz com um ser humano crescido aí e tal. E consiga Deixa se defender, né? Pelo ter menos, uma tipo, chance. uma chance de sobrevivência, porque a criança ali, a pessoa não vai ter chance nenhuma. E é justamente, eu acho que o intuito é esse, né? Mas, bom, ele não é o único. A gente também tem o Andrei Chikatilo. O Andrei Chikatilo, ele também ficou conhecido como o açougueiro de Rostov. Foi um serial killer canibal que atuou na região da Rússia e da Ucrânia. Ele admitiu ter matado mais de 50 mulheres e crianças entre 78 e 90. Depois de Catilo foi preso, a polícia percebeu um estranho cheiro saindo da sua pele, que era causado pela digestão da carne humana podre. Ele foi executado em 14 de fevereiro de 94, como resultado das investigações de seus crimes. Mais de 1.000 casos não relacionados também foram resolvidos. Bom,
Ele também é outro que é doidão. Ele também ficou conhecido porque quando pegaram ele, colocaram ele numa jaula, igual o Hannibal ficava. Então, assim, colocaram até, fizeram um trocadilho também com o nome dele na época, mas também é um caso, assim, extremo. O cara, ele tinha uma vida dupla, ele era casado, tinha uma mulher, ele vivia uma vida, tipo, aparentemente pacata. E nas costas ele fazia essas monstruosidades. Ele falam assim que ele rasgava as pessoas com as próprias mãos, sabe? É uma coisa assim animalesca. Meio E zumbi, né? assim, animalesca. E aí começa a envolver questões espirituais, sabe? Tem esses lances também. Mas o dele foi bem bestial mesmo, sabe? Uma coisa bem esquisita. E é engraçado que é o segundo que é condenado à morte. Nada menos Sim, né? Também justo acho. que isso, né? Você vai fazer E o que com um sujeito desse? é, é uma. Não tenho nem o que falar, assim. É. A não ser que você pegue uma pessoa Estude a mente dessa. dele, sei lá, mas Não, deixar só presa isso. e, sabe, fazer as piores coisas com a pessoa até a pessoa não aguentar mais, porque um ser desse não É, merece não. morrer e nem merece também viver uma vida que seja mediana, ruim, Esperando, sabe? é muito complicado. E seguindo nossa lista, nós temos o Armin Waves de novo. O Armin era técnico de computadores numa cidade alemã de Rotemburgo. Vivia de forma pacata e anônima até revelar seus desejos por carne humana e fazer vítimas após a morte de sua mãe. Seu sadismo em um site alemão com um fórum chamado Canibal Café, onde encontrou um engenheiro Bernard no começo de 2001. O Canibal realizou uma publicação no site em que pedia uma pessoa forte e robusta entre 18 e 30 anos para ser abatida e consumida por ele. A solicitação bizarra e incomum foi respondida pelo engenheiro Brands, que prontamente aceitou a sua proposta. Outros chegaram a dizer sim para Mavis, mas desistiram ao longo do caminho. Em março do mesmo ano, o engenheiro foi à casa do psicopata e ambos planejaram e iniciaram seu óbito. Depois de terem uma relação sexual consentida, o canibal cortou o órgão genital de Bernard e depois comeram juntos a carne humana. Dopado com álcool e comprimidos, a vítima mal conseguia se mexer devido à perda de sangue. Tudo isso foi gravado por Mervis, que levou o corpo para uma banheira enquanto lia um livro e voltava de 15 em 15 minutos para conferir a situação da vítima. Uma oração foi realizada por Mavis pela alma do engenheiro e depois ele o matou com um golpe na garganta. O corpo da vítima foi pendurado em um gancho de carne e foi consumida pelos próximos 10 meses. O assassino psicopata não se deu por satisfeito e fez mais anúncios em busca de outras pessoas para a sua refeição. No entanto, um ano após o crime, um estudante da Áustria fez uma denúncia às autoridades sobre o maníaco e seus anúncios. A polícia chegou à residência de Mavis e viu o vídeo da morte perturbadora, além de pedaços do engenheiro. O assassino confessou o crime e pegou prisão perpétua. Na prisão ele acabou se tornando vegetariano. Nossa, ele é um caso assim que deixou muitas pessoas abismadas pela questão consensual, como eu falei. Você vê, um ano depois ainda tinha pedaço do corpo do cara lá na casa, né? É Nossa, se bizarro, ele não como ele tivesse conseguiu? sido denunciado, ele ia continuar praticando isso. E o mais louco, ia ter gente se dispondo a fazer isso. É que nem a gente falou mais cedo. É engraçado, tem gente que se dispõe a isso, né? Não só assim como tem os casos desses serial killers que vão atrás da pessoa, mas também tem gente que tem
quer se dispor a isso, né? É uma coisa assim que é muito difícil de entender a cabeça de uma pessoa desse jeito, né? Tem até um filme, né, sobre essa história. Eu acho que eu cheguei até a Tem. assistir uns trechos desse filme. E no filme mostra ele, assim, ele não é uma. Quando ele se conhece, quando o Bernardo vai pra casa dele, eles conversam, eles passam a noite juntos, tipo, normal, como um casal normal. E aí, quando rola esse negócio dele cortar, ele enche a cara do cara de remédio pra anestesiar tudo, e realmente mostra uma tensão, sabe? É esquisito. Tipo, ele indo lá toda hora ver como que o cara tá, ele fazendo carinho no cara, ele lendo pro cara, e o cara lá sangrando até a morte. Aí chega nesse momento que eles percebem que o cara vai sofrer muito, que ele vai acabar morrendo mesmo. E rola isso, né? Tipo, meio que ele faz isso pra acabar logo. Mas assim, é muito, mesmo assim, é muito esquisito, sabe? Tipo, porra, como que a pessoa consegue fazer isso, sabe? E é muito frio. Tem, com certeza, mesmo sendo consensual, deve ter alguma coisa na mente desse cara, de pessoas assim, que não funciona direito, porque é muito fora da curva isso, é muito fora do comum, da natureza mesmo, sabe? Eu sei que na natureza animal tem animais que praticam canibalismo, mas é diferente, né, gente? Não são conscientes como nós. Então isso é um alarme, assim, é muito esquisito. É realmente uma relação, né, assim, a gente vê que teve essa relação entre os dois e tal, é muito complicado de entender. O canibalismo é muito complicado de entender, dado as vários jeitos que tem, né, seja se alimentando de inimigos ou de parentes através de essa prática religiosa, né, que a gente falou mais cedo, ou essa parte mesmo de você se dar para uma pessoa para pessoa se alimentar de você é uma coisa muito complicada. É. Bom, e isso também, o canibalismo, ele não foge da regra aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós tivemos um caso famoso, que é o caso dos canibais de Guaranhuns. Em 25 de fevereiro de 2012, a Gisele Helena da Silva sumiu na cidade de Guaranhuns, em Pernambuco. A moça, que era simpática e sorridente, era conhecida na região. Logo o episódio levantou as dúvidas, né? Isso porque imaginavam que não tinha nenhuma razão para ela simplesmente ter desaparecido. Não era comum do feitio dela desaparecer assim. No entanto, era só o começo de uma série de desaparecimentos, gente. No dia 12 de março, pouco tempo após o desaparecimento da Gisele, a jovem Alexandra Falcão da Silva se despediu da sua mãe pela última vez antes de ir trabalhar, mas nunca mais foi vista pelos familiares. E mais uma vez a cidade se viu diante de uma incógnita. Após o sumiço das duas mulheres, familiares e amigos desesperados começaram a procurar pistas do paradeiro delas. Não demorou muito para a primeira evidência aparecer. A família de Gisele recebeu uma conta no cartão de crédito em nome dela. Na fatura constava que 2 dias após o seu desaparecimento foram feitas compras em 5 lojas diferentes. Diante da situação insólita, familiares correram para a delegacia, né? Os policiais puxaram as câmeras de segurança dos estabelecimentos e se depararam com um estranho casal utilizando o cartão da jovem. Após investigações, os oficiais não demoraram para encontrar o endereço. Se dirigiram ao Jardim Petrópolis e encontraram um cenário ainda pior. Bom, era uma casa dos horrores, gente. Assim que chegaram na residência, encontraram 3 adultos. O Jorge Beltrão de Oliveira e a Isabel Cristina Torreão Pires e a Bruna Cristina de Oliveira da Silva. Também havia uma pequena criança lá, que foi identificada como filha de Jorge e Bruna. Em meio a perguntas das autoridades, a menina assustada apontou para o quintal. E lá os policiais encontraram os corpos das 2 mulheres desaparecidas. Como consequência, os 3 foram levados para a delegacia e teriam que prestar os depoimentos. Isabel concedeu à pressão da polícia e contou tudo o que havia acontecido, deixando até os oficiais mais experientes horrorizados com o que o trio havia realizado. A mulher começou explicando como a vítima era levada para a morte. A idosa convidava as jovens para sua casa com o objetivo de apresentar a palavra de Deus.
Assim que chegavam, eram apresentadas a Bruna, que as levava para o interior da casa, onde Jorge estava escondido pronto para atacar. Na primeira oportunidade, o homem que segurava uma faca atacava as vítimas por trás. Mortas, cabia a Isabel e a Bruna levarem os corpos até a banheira e esquartejá-los. Em seguida, a carne, a coxa, braços, nádegas, fígados, tudo era extraído e levado até o freezer. Os restos mortais não só serviam de alimentos para o trio macabro, mas também para a própria criança que morava com eles. Em uma situação ainda mais trágica, a carne também passou a ser vendida para moradores desavisados da região, gente, que compravam salgadinhos da Isabel com a carne humana, sem saber nada dessa procedência da carne. Em um piscar de olhos, a cidade de Guaranhus era destaque de todos os veículos de comunicação por conta desse crime bárbaro. E também tinha uma relação com um culto satânico nessa história, ela não para por aí. Além de toda a narrativa surreal envolvendo Isabel, Jorge e Bruna, eles também disseram que consumiam as entranhas das vítimas em um ritual macabro. O culto criado pelo homem se chamava cartel, que pregava a diminuição populacional e a purificação do mundo. As vítimas foram escolhidas a dedo, pois eram consideradas impuras e espalhavam o mal e a discórdia na terra, por isso deveriam ser eliminadas. Após a divulgação do caso, a macabra residência do Jardim Petrópolis foi devastada pelos moradores raivosos. Os 3 foram acusados de duplo homicídio triplamente qualificados, a violação e a ocultação de cadáver também. Apesar de algumas inconsistências em seus depoimentos, cada um dos criminosos pegou 71 anos de reclusão. Existem suspeitas de que Jorge tenha matado mais mulheres durante a sua vida, mas não há pistas nenhuma de evidências além das falas das suas mulheres, da Bruna e da Isabel. Na prisão, publicou em seu diário, através da obra Revelações de um Esquizofrênico. Em seu relato, alegou que não se lembrava de nenhuma das suas ações, pois era comandado por forças malignas que o obrigavam a cometer os terríveis atos. Todavia, o próprio Jorge escreve que o leitor pode estar sendo enganado pela realidade projetada da sua mente doentia. Tudo isso que revelei não sou eu, nem ninguém, é só a minha mente, relata no último capítulo do diário. Doentio, né? Eu lembro quando esse caso foi descoberto, saiu na mídia. É uma coisa horrível, né? Porque é aqui perto, né? Aqui no Brasil. E a gente não tá acostumado com coisas assim... dessa magnitude, assim, né? Dessa... É muito bizarro, assim. E uma coisa que esse caso, depois que eu tive o conhecimento dele, eu nunca mais, assim, fiquei comendo coxinhas, salgados em gerais, assim, Puta, dá em um qualquer medo, lugar. não dá? Não, você não sabe, né? Tipo, não é uma questão de canibalismo, mas a gente já... Existe um tabu que também é tão repugnante quanto a gente comer certos tipos de carne, né? Por exemplo, Sim. carne de cachorro, carne de cavalo. Existe um tabu ali, não é legal. Eu tenho um amigo meu que trabalhou comigo e teve uma época que ele trabalhou em um escritório ali no centro. E ele falou que tinha um lugar que ele comia salgados ali e ele gostava, tal, era bom, ele falou. E ele levou uma outra colega de trabalho dele pra ir lá almoçar com ele. Aí beleza, aí ele falou que passou um tempo, essa colega ligou pra ele e falou assim: Jorge, liga a TV agora. Aí ele ligou e tava mostrando estabelecimento. E nisso tava a denúncia era o seguinte: eles estavam fazendo salgados com carnes de cachorro. Meu, ele falou que quando ele viu aquilo, ele falou que parecia que a alma dele tinha saído do corpo, sabe? Que bateu um nojo. E a menina ficou puta com ele. Nossa, meu, que nojo, sabe? É uma coisa assim. Isso já é uma coisa que a gente não tolera. Imagina agora carne humana. Meu, imagina as pessoas. É uma região pequena, um monte de gente deve ter comprado. Sim. E é uma outra coisa. Outro caso também que tem é aquele do cara que açougueiro que matava gente, fazia linguiça de gente aqui no Brasil mesmo. Não sei se você conhece esse caso. Agora eu não lembro se foi no Sul ou foi no Rio de Janeiro. Mas tem mesmo, verdade. É um caso antigo. Mas tem essa história. Imagina o tanto de gente também que não se alimentou, né, daquelas linguiças feitas de gente. É uma coisa assim que
esse caso de todo ele me faz ficar assim com mais nojo ainda essa parte deles passar para outras pessoas, sabe, que não tem nada a ver com isso, que não tem interesse de comer carne humana, cometer esse ato uma repugnante. coisa assim muito. Mas eu acho que existe até um prazer nisso, sabe? Eu acho que a mente é tão doente que eles sentem em ser algum poder em relação, algum sentimento assim, porque não é possível, é um sadismo, sabe? Ver isso, as pessoas consumir também. Não, com certeza tem alguma coisa que fazem eles se sentirem bem, assim, fazendo outras pessoas, a pessoa tá comendo, assim, uma coisa que ela não sabe, né? Eu acredito que tenha isso, sim. Assim, eu não consigo acreditar, igual ele falar, que ele foi influenciado por forças demoníacas. Eu não acredito que ele tenha sido, mas é uma situação tão extrema porque eu até penso assim, alguma coisa espiritual também deve rolar, porque eu acho que é muito macabro isso. Deve ter alguma conotação, assim, mesmo que não tão aparente, mas nesses casos, assim, isso é contra a natureza, né? E o engraçado que não era uma pessoa só, não, eram três, né, que sabiam. Pois é. Tem aquela doença, né, que falam que. Ai, tem até um termo em francês que é bonito, mas eu não vou me aventurar a falar aqui. Mas em português se chama loucura 2, né? No caso Sim. deles, a loucura 3. É quando tem uma pessoa que ela tem um distúrbio mental, no caso psicopático, e ela encontra uma outra pessoa que é vulnerável ou que também possa ter um distúrbio mental e as duas se juntam para fazer maldade. No caso 3, né, que é ainda mais difícil de você encontrar. Não é tão comum encontrar casais assim. Até agora a gente Agora tenha bastante, mas não é uma coisa assim, é mais comum se encontrar pessoa sozinha fazendo merda, né? É, todos esses casos a gente vê somente uma pessoa, né? Esse foi diferente, teve três de uma vez só. É. E continuamos, temos o famoso serial killer, né? O Jeffrey Dahmer. É considerado um dos serial killers mais famosos da história. O Dahmer também ficou conhecido como o canibal de Milwaukee. Entre 1978 e 1991. Tirou a vida de 17 homens. Ele tinha o costume de desmembrar as vítimas e comer a carne de algumas delas. Quando a polícia entrou em sua casa, a polícia encontrou diversas partes de corpos pela casa e em sua geladeira, fotografia de homens nus em um barril que usava para dissolver os corpos das suas vítimas em aço. Dahmer afirmava que cometia os atos de canibalismo por acreditar que as vítimas se tornariam parte dele para sempre, e que com o tempo se tornou algo compulsivo. Ele acabou morto na prisão por seu companheiro de cela. O caso do Jeffrey Dahmer é o mais famoso atualmente, até por causa da série que saiu, né? Sim. E eu já conheci a história dele, eu conheço a história dele há alguns anos, eu já li, eu já tentei entender também a mente dele. E ele é um caso peculiar, porque ele é um pouco diferente, assim. Ele tem uma voz amena para falar, ele aparentemente, quando você vê, né, as entrevistas dele, ele é uma pessoa que ele fala baixo, ele é calmo. Você não diz realmente, olhando para aquela pessoa, que ela queria fazer, tipo, zumbis ali, tipo, escravos sexuais de zumbis, porque a princípio ele começou essa onda dele tentando colocar ácido no cérebro das pessoas, dos caras que ele levava para casa dele, para tentar fazer com que a pessoa não tivesse nenhum tipo de ação e fizesse o que ele quisesse ali, né? Só que não dava certo, né? Se enfia ácido no cérebro de alguém, a pessoa morre. Então, assim, a partir disso também ele começou a desenvolver essa questão aí do canibalismo e, nossa, a história mostra, tipo, as falhas que a polícia teve, podia ter pego ele bem antes, mostra a questão da infância dele. Ele é um caso, assim, que coisa que eu lamento nessa situação toda é que no final, quando ele morreu sendo espancado na prisão por um colega de cela que aparentemente tinha algum distúrbio também mental.
E falam que ele não reagiu, não fez nada. A mãe dele queria ter pego o cérebro dele e mandado para estudo. Porque assim, não é tão fácil você pegar um cérebro desse para estudar. Só que o pai começou a contestar, porque falou que ele queria ser cremado e o cérebro faz parte, e era pro cérebro ser cremado junto. Enfim, foi para julgamento esse caso. E o juiz achou que era melhor realmente cremar tudo, cremar o cérebro, porque ia virar tipo um frenesi pop essa situação. E não adiantou de nada, porque virou, mesmo sem ter estudado o cérebro dele, eu acho que foi uma perda, assim, para o mundo científico, porque uma pessoa assim, ela tem que ser estudada, ainda mais um canibal, sabe? Tipo, eles falharam, eu acho, nessa questão. A história dele é bem, assim, bem triste, bem medonha. É uma história que qualquer um fica abismado, assim, com o que aconteceu, né? Como que você imagina que uma coisa dessa pode acontecer? Sim, é um personagem da vida real, né? É um cara. É interessante, assim, é claro, né? Que tem toda essa infelicidade, né? Dos assassinatos que ele cometeu e tudo. Mas é uma, querendo ou não, é uma história interessante, né? Todos esses experimentos que ele fazia, tem, assim, é uma coisa interessante. É mórbido, mas é interessante. Tem até mostra na série, a mãe dele, ela consumia muitos remédios, ela tinha depressão e tal. Aí tem pessoas que falam que o cérebro dele acabou tendo alguma disfunção por conta das medicações que ela tomava, porque não tinham estudos naquela época, quando as mulheres ficavam gestantes, o que podia e o que não podia fazer. E assim, pode ser isso também, pode ser da natureza do cara. Assim, ele não foi uma pessoa que sofreu tanto, ele teve os perrengues dele, mas a gente vê que tem psicopatas que tiveram uma infância bem pior que a dele, né? Assim, então, o que que leva uma pessoa a cometer isso? O que instiga mais pro próximo caso, porque o próximo caso é de um cara que ele teve uma infância maravilhosa, rica, e mesmo assim ele cresceu com esse distúrbio aí em querer consumir carne humana. Eu tô falando do Issei Sagawa. O Issei Sagawa, ele era aluno da Universidade de Sorbonne, em Paris, quando em 11 de junho de 81, convidou a holandesa René para jantar na sua casa. Após atirar na nuca da moça enquanto ela recitava um poema alemão a seu pedido, ele abusou dela depois dela estar falecida, né? Se é que vocês entendem. E depois ele esquartejou e comeu várias partes do corpo dela por 3 dias. Ele tirou muitas fotos também desse crime dele. Bom, mais tarde ele tentou se desfazer dos restos mortais em 2 malas abandonadas num parque ali em Paris, aos redores ali, né, de Paris. Alguns dias depois, ele foi localizado e preso, graças a um apelo da polícia por ajudas de testemunhas no local. Bom, o Issei fala que comer essa menina foi uma expressão de amor da parte dele, que ele queria sentir dentro dele a existência de uma pessoa que ele ama, né? Afirmou ele depois da prisão. Especialistas em psiquiatria consideraram que Sagawa não era mentalmente apto para ser julgado. Considerado psicótico e retratável, permaneceu em uma instituição mental na França antes de ser deportado para o Japão. Sua transferência para o Japão provocou indignação na família da vítima, que prometeu pressionar a opinião pública japonesa para que o assassino nunca fosse libertado. Bom, no Japão foi declarado são e libertado em 85, pasmem, após a retirada das acusações na França, que por isso não transferiu para as autoridades japonesas os arquivos sobre o caso. A libertação também seria consequência de uma prisão exercida pelo pai, um rico empresário. Sagawa não escondeu o crime e, inclusive, se beneficiou da sua fama com um livro de memórias em um estilo de romance chamado In the Fog, no qual relatou o assassinato em detalhes. Ele também contou sua obsessão pelo canibalismo em várias entrevistas em documentários em 2017, chamado Caniba. Em entrevista à agência de notícias Vinci, disse que era obcecado pelo canibalismo. Diz ele: o meu desejo de comer uma mulher virou uma obrigação.
Bom, esse caso aqui é tão bizarro, gente, porque ele virou uma celebridade no Japão, sabe? Ele escreveu livros, ele já era rico, já era um cara privilegiado. Aí, bom, ele ficou preso na França, voltou pro Japão, escreveu livros, ele fez um filme pornô com tema. Sabe? É uma coisa louca. E assim, ele vivia uma vida na mídia. As pessoas entrevistavam, tem várias fotos dele, assim, é ridículo, sabe? É ridículo. E ele morreu até recentemente, foi noticiário a morte dele. O cara, ele viveu uma vida ótima, mesmo fazendo essa atrocidade. E ele diz que ele começou a desenvolver esse desejo dele por carne humana na infância, quando ele teve um contato em ter visto a coxa de um coleguinha e ele começou a desenvolver essas ideias mórbidas, assim. E eu acho um caso curioso, Má, porque é uma pessoa que não sofreu na vida, a gente pode dizer que não sofreu pancada na cabeça, não apanhou, não sofreu abuso, e mesmo assim, é da natureza dele ser assim. É uma coisa que eu acho que é uma forma, eu não sei, né? Eu não sou psiquiatra, nada, mas eu acho que tem algum tipo de doença, né, psicológica, psiquiátrica em relação a isso, porque não é normal, né? A gente, Não, querendo ou não, não é normal você. Que nem ele fez isso, ele matou a moça, fez as coisas com não um tem cadáver. arrependimento, você vê, ele acha isso É, lindo ainda. e ele meio que esse livro, essa fama dele após esse caso aí é meio que uma cuspida na cara da família da mulher, né? É, Porque, sei lá, nossa, é uma coisa que é bizarro ver que tem as pessoas que ficaram batendo palma pra ele, dando palco pra ele depois dele ter feito essa coisa horrenda. ele tinha amigas, sabe? Tipo, tem foto dele com várias mulheres, aí tem legenda nas fotos. Ai, a minha amiga não sei o quê, sabe? Tipo, porra, que loucura isso. É muito sem noção, sabe? Não só ele, como As as pessoas, né, pessoas ao que vivem redor com dele. ele. E ele nunca Muito louco. pediu desculpa, né? Nada, não Não, se ele não tem arrependeu. arrependimento. Então, eu entendo assim, essa parte do canibalismo, eu vejo, óbvio, que as pessoas que praticam têm apatia. Sabe, não tem sentimento algum, tem uma frieza, tem um distúrbio mental, com certeza. Não é uma coisa assim, não é um desejo comum isso, sabe? É muito triste, assim, e E muito. é um terror, né? Assim, você imaginar, isso pode acontecer, você confia numa pessoa e a pessoa faz isso. É. Ainda bem que essa moça foi morta antes, né? De ter que sofrer essas coisas viva, né? Ah, é, porque tem história de gente que passa por isso viva ainda, É. né? Nossa, e aí é pior ainda. Pelo menos ela já tinha morrido antes Não de acontecer sentiu, tudo é. isso. Nem deve ter percebido, mas é triste da mesma forma. É. E seguindo para nosso último personagem dessa história, tem o Robert Maudsley. O Robert foi um serial killer que ganhou o apelido de Hannibal Lecter da vida real. O Maudsley matou apenas 4 pessoas, o que é pouco, né, em relação às outras pessoas que a gente já falou aqui. Mas tem 3 mortes que ocorreram enquanto ele estava preso. Por conta disso, foi considerado perigoso demais para ficar em uma cela com outros presos. Assim, ficou preso em uma cela de vidro, semelhante à do serial killer fictício Hannibal Lecter. Existem relatos de que ele chegou a comer o cérebro de 2 vítimas, apesar da falta de provas, o que explica o apelido que ele ganhou. Muitos acreditam que ele, na verdade, queria fazer justiça com as próprias mãos, que tinha o hábito de matar pedófilos. Tanto que sua primeira vítima foi um homem com quem se relacionou, que Maudsley decidiu matar após a vítima lhe mostrar fotos de uma criança que tinha abusado. Nesse caso, sim, tenta colocar ele como tipo uma espécie assim de justiceiro, né? É, Não sei. Continua repugnante,
né? Mas tipo, o fato dele fazer isso com pessoas Que não prestam, né? tipo, não sei se ameniza. É muito ruim falar isso. Não, É muito esquisito. Já. eu ia Eu falar acho. isso também. Eu É concordo, porque, assim. assim, eu não tenho dó, sabe? Se no caso era um pedófilo, mas é muito fácil você ver, né, como que a mente humana é. Tipo, qual que é o limite, sabe, da maldade? Existe. É muito complicado, assim, mas nesse caso realmente eu não consigo sentir dó. Eu fiquei até pensando no caso dos três lá que eu falei. Tipo, eu fiquei com dó da menina que presenciou, sabe, a situação toda. Eu fiquei pensando, puta, o que será que deu na cabeça dela depois que ela virou adulta, depois que ela cresceu? Eu não sei se ela já é adulta, já deve estar na Já, fase já. adulta. E como que será? Será que ela tá bem? Será que ela lembra, né? O que será que essa menina viu? Então, assim, eu já fico comovida. Mas aí, no caso, quando é uma pessoa podre, assim, eu não consigo sentir nada. Eu também não. Eu acho que se for verdade nessa história toda, que a gente não tem, se isso é realmente verdade, é, eu, pra mim, tanto faz, sabe? Pode comer quantas pessoas quiser, desde que sejam pessoas ruins, sabe? É. E o que você tem, Má, de filme desse universo tenebroso pra passar pra gente? Tem o Silêncio dos Inocentes, né? Que foi um dos primeiros filmes que eu tive contato com isso. Que é a história, né? Do Hannibal Lecter, que ele tá ajudando o FBI a localizar um assassino, que é o Buffalo Bill, né? Que tá pegando mulheres, matando elas e confeccionando roupas a partir da pele delas. E nisso ele vai, né, mostrando o carisma dele pra gente lá do FBI. E tem nessa parte dele ser canibal, tudo, tem várias cenas. Icônico, né? A cena dele com a Sim. máscara. É muito bacana esse filme. É um clássico. Se você não assistiu, eu recomendo bastante você assistir. É um filme assim que passa rapidinho, a história é muito boa. É um filme excelente, eu recomendo bastante. Não tem mais o que falar dele. E também tem um Massacre da Serra Elétrica de 1974, que é um filme, né, que eu acho que a maioria das pessoas conhecem e não pode conhecer o remake também, né, que teve em 2003, que é da família Sawyer, né? Tem o Bubba, o Leatherface, tem os primos dele, o Ai, eu acho tão vovô. aterrorizante a família, né? A família de Muito canibais. aterrorizante, Eles não, eles não só usam a carne, né, para se alimentar, mas usam como as peças, sejam crânios, ossos, Ah, para é fazer igual aquele psicopata, né? O Ed Gein, Ed Green. quem? É a mesma pegada, né? Só que é uma família dessa vez, né? Uma Sim, pessoa só. Dá muito. Esses filmes que mostram as pessoas na estrada, principalmente lá nos Estados Unidos, que tem essas regiões mais desérticas, assim. Eu fico imaginando uma situação dessa, você fugindo de olhos famintos, sabe? sim. Eu fico agoniada. E esse filme é excelente, assim, sabe? A primeira vez que eu assisti ele, acho que foi em 2013, 2012. Foi depois de muito tempo, né? Ele saiu em 75. Eu só fui assistir depois pela internet, né? Que eu tive a oportunidade de assistir. E adorei, sabe? Assim, ele é um filme. É um dos primeiros slashers, assim, que teve essa parte de muita violência, sabe? De sangue, de morte. E ele é um filme muito bacana. Eu acho assim que se você assistir o remake, você não vai acabar gostando muito, porque o remake também é muito bom. Mas esse ele tem o charme por ser, sabe, baixo orçamento dos anos 70. Tem toda essa magia dele ser o que ele é, né? Que é um filme Uhum. muito bizarro de uma família de canibais assassinos e tem todo o seu encanto, assim, encanto bizarro, mas é um encanto, assim, que me É, agrada bastante. E outro por fim, clássico. tem a série Hannibal, de 2013, que acompanha o agente da FBI
fazendo entrevistas com o Dr. Hannibal Lecter sobre perfis, né, de assassinos, enquanto ele passa por consultas com ele. E nisso vai abordando vários outros assassinos e também o próprio persona do Hannibal, que é o Mads Mikkelsen, que faz o Hannibal, que ele é muito carismático, assim, ele fazendo qualquer papel eu adoro, assim, o cara manda muito bem, e principalmente nessa série ele tá sensacional, eu recomendo bastante. Teve 4 temporadas? 5 eu não me lembro agora. Ou 3. Não, foi 3. Foram 3 temporadas muito boas, assim, a qualidade de todos os episódios são excelentes, atuações ótimas. Todas as cenas relacionadas a canibalismo são ótimas também. E eu recomendo bastante essa série. Essa série eu já tentei assistir, eu não sei se é porque toda vez que eu tentei eu tava muito cansada, mas eu sempre dormia. Eu não sei se é porque tinha aqueles momentos mais suspense, sabe? Aí dá um sono em mim, mas é uma série que eu preciso assistir, porque eu sei que é muito boa mesmo. E, bom, eu vou indicar para vocês hoje alguns documentários. A gente tem o Dahmer, um canibal americano. E é um bom documentário, você encontra ele acho que na Netflix. Também tem o Índice da Maldade, que é uma série muito boa, um documentário que mostra o doutor Michael Stone. Ele é um psiquiatra forense e ele fez o Índice da Maldade, que é uma escala da maldade que ele consegue nivelar o padrão psicopático entre mais fracos, mais fortes, os maiores níveis. A escala, se não me engano, vai até o nível 23. E aí ele coloca também algumas questões assim do canibalismo, que ele tá num dos mais altos patamares. Então ele tá nessa fase assim do 22, 23. Então sempre que quando tem um psicopata que ele pratica o canibalismo, mesmo se ele tem um padrão, tal, que ele tá no nível 6, ele praticou canibalismo, ele já vai subir para esse nível, entendeu? Então assim, é muito interessante ver. Também tem uma série chamada Conversando com o Serial Killer, que é uma minissérie da Netflix. Também é legal, se não me engano, ela tem uns 4 episódios. Mostra ele conversando com os advogados, mostra os pais dele, mostra toda essa situação. Uma série bem interessante. E ficou bem famosa também, né? A série dele lá que esqueci, o Evans Peters fez, que o pessoal elogiou bastante. Ele é um ótimo ator e eu acho que ele conseguiu absorver bastante esse universo do Dahmer, sim. Bom, e de livro para vocês que eu vou indicar hoje, eu acho que eu já falei desse livro aqui, é um dos meus livros favoritos. É um livro que eu utilizei ele para estudar na minha vida, chama Anatomia do Mal, Serial Killers, Entre a Mente dos Psicopatas. Esse livro, ele é um livro grandinho, deve ter umas 500, 600 páginas. E ele mostra, tipo, todas as formas de psicopatia, mostra as origens da psicopatia de cada um, a infância de cada um. E óbvio que eles têm a parte que eles falam sobre os canibais, né? E eles dão alguns exemplos de alguns canibais famosos aí, como é que funcionava a vida deles, pra gente entender o modus operandi, como é que funcionava isso, o padrão, né? Porque existe sempre um padrão. Então, assim, é muito interessante para você entender a mente humana. Então, eu recomendo esse livro para vocês. E você tem mais alguma coisa aí pra indicar pra gente, Mar? Não, só gostaria de agradecer a quem ouviu até agora. Muito obrigado e até a próxima. A próxima, tchau.